Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a expansão das notícias falsas na campanha eleitoral. A entrevista foi gravada. Entrevisto Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GPOPAI. Muito obrigada por estar conosco. Bom, professor, as redes sociais estão bombando nesse ano eleitoral, para o bem e para o mal. E partidos, os marqueteiros, os candidatos estão, parece que, compensando as limitações das suas próprias campanhas, né, na campanha de TV e rádio. E usando muito, intensificou muito o trabalho do marketing político nas redes. Agora, o eleitor tem mecanismos para identificar o que é campanha honesta, para identificar o verdadeiro e o falso? Em tese sim, na realidade não. Eu explico. Em tese sim, porque o TSE diz que só pode fazer campanha nas mídias sociais por meio dos perfis oficiais e por meio de uma modalidade, ou seja, fazendo publicações e fazendo o chamado impulsionamento, né? que é você pagar para a plataforma para ele exibir para um público maior do que o público usual aquela mensagem. Em tese, a propaganda nas mídias sociais está restrita a essa modalidade. Na prática, existem uma série de subterfúgios aí que estão sendo utilizados para se fazer propaganda de maneira dissimulada, umas mais ou menos dentro da lei, outras desafiando aí os limites da lei. Bom, e aí quais os principais métodos que estão usando desses, digamos, expedientes nesse mundo, nesse universo digital? Uma das grandes novidades que a gente está vendo com muita força nessa eleição é o uso de aplicativos para os militantes compartilharem conteúdo de maneira coordenada para enganar tanto o público em geral quanto a própria plataforma que ela acha que um determinado assunto ela está na boca do povo, né? Que tem uma adesão espontânea a um assunto e quando ela captura, ela tende a capturar isso e ampliar ainda mais. Então você tenta enganar a plataforma para dar a impressão de que está todo mundo falando sobre uma coisa de maneira espontânea, quando na verdade ela é coordenada. Se coordena, que os militantes recebem um aplicativo, recebem uma sugestão e todo mundo posta mais ou menos no mesmo tempo, no mesmo dia. Quer dizer, remunerados, inclusive, para isso, alguns remunerados, né, que já está na fronteira da lei, talvez fora da lei, né? Mas outros fazendo de maneira espontânea. O uso dos robôs, isso aí é legal? O uso de robôs não é legal, a nossa lei eleitoral ela proíbe. Proíbe, mas eles existem. Eles estão atuantes, né? Muito eles atuantes. Estão atuantes. É muito difícil da gente ver se eles existem, quando quando não é, porque hoje a tecnologia está muito desenvolvida e as próprias plataformas, o Twitter, que é muito alvo dos robôs, tem tido dificuldade aí mas mesmo assim os números são enormes. Todo dia são milhares que são retirados, porque é um trabalho ali de ficar enxugando gelo. Quer dizer, mesmo retirados, proliferam. Porque eles são retirados e aí você faz outros novos, né? Agora, nós temos elementos para avaliar o quanto as mídias sociais vão fazer diferença nessas eleições? Elas vão ser muito estudadas, porque nessas eleições a gente tem 2 candidatos competitivos que têm desproporção muito grande entre recursos novos e recursos antigos, né? Os recursos antigos são tempo de TV, palanque nos estados, verba de campanha, que é o Geraldo Alckmin que detém assim, uma parcela muito grande desses, né? E a gente tem que é o Jair Bolsonaro, que não detém quase nenhum dos antigos e detém muitos dos novos. Então ele tem uma militância ali que está atuando nas mídias sociais, ele é muito ativo e ele sabe jogar o jogo das mídias sociais. Então vai ser uma eleição que a gente no futuro vai olhar para ela para tentar entender qual que é o poder de cada um desses recursos. Mas hoje a gente olha para o passado e a gente não consegue saber projetar para hoje se vai fazer a diferença ou não. Mas nós podemos dizer que todos os candidatos de alguma forma estão usando desses recursos, tanto os legítimos, né, como também os ilegítimos.
Mas o interessante, assim, foi mencionado, parece que o Alckmin, né, não é muito afeito até a coisa das redes sociais, ele prefere a televisão e o método mais tradicional, mais convencional de fazer campanha, o corpo a corpo, o boca a boca, o discurso proferido, o olho no olho. Já por outro lado, foi mencionado aí o Bolsonaro, que tem esse investimento grande nas redes sociais, que compensam o tempo que ele não dispõe da TV. Mas os demais candidatos, todos, também estão. Está todo mundo, tá todo jogando mundo jogando dos dois lados. O Alckmin, ele quando tem a gente fala dos dois lados, quer dizer, usufruindo das duas oportunidades, né, de campanha. É que o Alckmin tem tantos recursos antigos que ele não precisa ficar apostando para ver se vai fazer diferença esses recursos mais novos, né? A gente tem outros atores aí que estão se destacando. O Amoedo está com uma campanha assim muito ousada, muito inventiva e que está sendo muito eficaz no uso das mídias sociais. É a compensação dele. Pelo fato de praticamente e bem sucedido no sentido de que estava lá no 1%, já está nos 3%, e então ele teve uma resposta. Ele provavelmente quem usou melhor, até agora, né? A campanha está ainda no comecinho, mas é quem usou melhor, a gente consegue até aferir numericamente aí como é que ele tem esse Agora, encaminhando para o nosso encerramento, assim, aí, a questão da legislação, da eficiência da lei brasileira para a fiscalização, prevenção e o combate dos abusos, né? Funciona? Ela deve funcionar um pouquinho, dá para você pegar um pouquinho. Mas não acompanha a expansão? Não, porque o volume é muito grande. A verdade é que não dá para fiscalizar tudo porque o volume é muito grande. Então o que a lei eleitoral, a justiça eleitoral tem feito é pegando alguns exemplos mais gritantes, tentando dar algumas punições exemplares, e eu acho que é tudo que ela pode fazer com responsabilidade. Porque se ela tentar abraçar o conjunto, esse volume muito grande, ela tende a cometer abuso. É certamente muito complexo. Se você pesar na mão, você corre o risco de fazer censura. Que aliás é o que menos se espera que aconteça. Na verdade, nós exatamente esperamos que não. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada.